Olá, pessoal, tudo bem? Começando hoje o nosso primeiro podcast Faz Bem, um podcast das drogarias Economize. Daqui a pouquinho vou falar um pouco da drogaria Economize, que eu sei que você já conhece, mais de 20 anos aí na nossa região, fora da região também. Bom, podcast produzido pela agência House e hoje em parceria com um super programa que eu vou ter a alegria também de falar um pouquinho mais. Na verdade, quem vai falar é ela, dona do programa, que é o programa Potencializa de longevidade. Tô aqui na minha colinha porque eu não posso errar. Longevidade, vitalidade e emagrecimento da nutricionista integrativa e biohacking Mari Caetano. Mari, obrigada, viu? Eu que agradeço. Tá aqui, para mim é uma honra. Muito bate-papo aqui com a gente. Muitos. Temos um super convidado. Vou apresentá-lo daqui a pouquinho, mas deixa eu só falar rapidinho da Drogaria Economize. 23 lojas, gente. Mais de 23 lojas aí, entre Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Quatis, não só na região sul do estado, sul fluminense, mas também na Baixada Fluminense, Queimados e Nova Iguaçu, sempre muito preocupada com saúde, bem-estar, promovendo isso. Mari entrou junto nesse combo porque é a preocupação legítima dela também. Inclusive, Mari, Drogarias Economize recentemente, foi ontem, gente? Foi ontem, produção? O evento de corrida? Não, já tem algum tempo, mas olha, mais de 500 pessoas participando, então sempre muito interessada no esporte, e aí já deu spoiler do nosso convidado, né? Exatamente. Super convidado, nosso primeiro convidado, quero muito agradecer a ele, que a gente tem a honra de receber o atleta, empresário e acadêmico do esporte, Rodrigo Machado. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigado, uma alegria estar aqui, é um prazer. Vou falar a sua biografia já, tá bom? Que é extensa, eu tenho uma colinha aqui também, eu falei, vamos enxugar isso aí, né, Rodrigo? Porque, olha, não dá pra falar tudo. Mas ele foi professor da Mari. Pois é. Antes de tudo, professor da Mari. Então, a gente tem história aí, né, Mari? Foi uma grande surpresa, né, do convite, do Rodrigo participar com a gente. Primeiro que tem um fit na conversa e ele foi meu professor. E aí a gente faz essa reflexão, né, que a vida ela vai se transformando e a gente vai se reencontrando, né? Nos conduziu até este momento que a produção vai ter que, inclusive, mandar a gente parar de falar, porque você imagina, gente, aluno professor aqui com um papo que super combina. Rodrigo, obrigada mesmo, tá? Porque é o primeiro Faz Bem podcast, a gente tem essa alegria, tá tudo bonito aqui, vocês viram, gente? Coisa linda, olha lá. Então, estamos aqui com muito carinho, com muito capricho, esmero, realmente preparando tudo para vocês, porque essa é a nossa preocupação legítima, saúde, bem-estar, esporte. Agora, antes de eu avançar um pouquinho para o bate-papo com o Rodrigo, ô Mari, conta um pouquinho, primeiro eu falei do Potencializa, que você vai explicar pra gente um pouco desse projeto, eu sei que tem que resumir, mas um pouco da sua história, né? Como que foi isso de vou ser nutricionista? Rapidinho pro pessoal, quem não conhece a Mari, já ficar ligadinho, já faz o seu bizu aí de rede social, o pessoal acompanhar. Bom, na verdade eu sou nutricionista e hoteleira de formação, né? Comecei a nutrição sempre, né? Para mim veio um despertar da ideia da nutrição pela qualidade de vida. Eu venho de uma família de pessoas muito obesas e logo de início eu tive um diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Então isso tudo, né, casado com uma questão mesmo de habilidades, enfim, eu comecei com nutrição. E também tenho um olhar mais hospitaleiro e fiz hotelaria. Então comecei aí a minha trajetória de nutrição, né, sendo aluna do Rodrigo. E, na verdade, comecei entrando numa área mais corporativa, executiva. E ela tem no cara, início, né, gente, dessas pessoas chique executiva, não tem, Rodrigo? Chique executiva, nutricionista chique. Mas no início fazendo de tudo, né? Então eu trabalhava em academia, eu me lembro que o valor que eu tinha de custo de passagem de ônibus era o que eu ganhava de uma consulta. Nossa. E aí fui para São Paulo, estudei e a minha vida foi caminhando pelas portas que foram abrindo. Então, tanto para a parte de nutrição, que eu curtia muito, também com a parte de hospitalidade, que eu era hoteleira. E aí, por bastante tempo, eu trabalhei em clínica, trabalhei também no mercado corporativo e chegou um ponto que a clínica foi ficando um pouco, né, para trás, porque como eu estou formada há 18 anos, era uma época que era um trabalho presencial, né?
Então, hoje, as coisas mudaram muito, né? Então, a facilidade que você tem geográfica de você conseguir flexibilizar a sua vida e você ter uma carreira mais plural. Então, eu estou num momento que eu percebo isso, assim, de conciliar as coisas que eu curto. Exatamente, equilibrar os pratinhos. Né? Porque mulher também, né? Tem a vida em casa, são os filhos pequenos. E aí, dentro dessa trajetória, eu decidi focar num programa, de fato, assim, agregando tudo que eu trouxe de vivência da minha trajetória, e um programa de vitalidade, de longevidade e também de emagrecimento, para ter uma vida mais potente. Mas quando eu falo de potente, não é ser um super-herói, uma super-heroína e viver ali só na visão de excelência, de alta performance nesse sentido, mas de viver uma vida mais potente, uma vida em que você se sente bem plenamente, mentalmente, fisicamente. Então, é um programa que reúne todas essas questões. E aí, o convite de participar em parceria com a Economize veio nesse FIT também, né? Que são projetos muito legais pró-saúde, né? Que é a questão do esporte que a gente está falando, sobre trazer conteúdo que vá proporcionar conhecimento para que as pessoas construam uma vida de alta performance, uma vida mais potente. Então, a ideia é isso, unir estratégias, ferramentas, histórias inspiradoras que possam trazer esse conteúdo aí para as pessoas. Eu amei o nome, Potencializa. É o equilibrar os pratinhos, no fim das contas, né? Pensando em saúde, pensando em colocar o esporte, a atividade física na nossa vida. Exatamente, que é difícil, né, a gente conseguir ter uma vida plena, né? São muitos elementos, né? A gente só ou vai morar no mato, ou se a gente vai morar, né? Ai, gente, meu numa sonho. Cidade com vários elementos. Seu sonho também, Rodrigo? Ai, viu? Eu moro amo mais também. ou menos no meio Eu tô com um projeto desse de vida. Mas o equilibrar os pratinhos, né? O equilibrar essa vida. Buscando equilíbrio. Eu sei que é clichêzão, né, gente? A gente falar sobre isso. Mas como que é prazeroso quando a gente olha no fim de uma semana, de um mês, de meses, de um ano. Eu consegui. Suplementação, alimentação, e foi minimamente as coisas fazendo a roda girar. Porque todos sabem a importância, é difícil é você conciliar, né? E a ideia do biohacking é essa, que parece um nome complexo, né? Você vai querer hackear as pessoas, até estava aqui falando, treinando, né? Para eu falar certinho. Essa é a ideia, que é um termo em inglês, mas com essa finalidade. Na verdade, a finalidade é você trazer uma autoconsciência corporal e mental, e que você consiga viver uma vida mais simples. Ou seja, a gente tem vários estímulos quando a gente mora em grandes centros ou lugar mais urbano, que a gente não tem, né? Quando a gente mora em lugares mais que você não tem tanto estímulo cognitivo. E o biohacking são estratégias para que você tenha uma vida mais simples. Vou dar um exemplo. Tomar sol. O nosso metabolismo pouco mudou. Tem que tomar sol, mas como é difícil. É simples, a coisa mais simples, mas é difícil, né? A gente dormir no horário correto, ter um sono, né, correto. A gente dormir. Banho gelado, parece simples, né? Mas o que leva muito é que a gente tem um DNA primitivo ainda, né? Tudo mudou com muita rapidez, mas o nosso DNA é de um... Você toma banho gelado, Mari? Você toma banho gelado? Você toma banho gelado? Eu também não consigo. Minha filha, mamãe, que água é essa? Eu sou de... Eu consigo, mas eu só consigo que faz lugares... bem, né? O cabelo, pra pele. Não, e para o bem-estar. Para o bem-estar. É o melhor no trópico natural, que é para você... Você quer acordar bem, disposto, é um banho gelado. Mas eu também não consigo sempre. O inverno não dá. Tem gente que consegue, eu não consigo. Eu sou de Curitiba, eu sou do sul, então vocês imaginam, né? É um frio, então é tudo quente mesmo, gente. Arrancando. Mas já começamos com o primeiro ensinamento, hein? Ô Mari, você falou que você tá em São Paulo, você falou das grandes cidades aí, mas você é de Volta Redonda porque o Rodrigo foi professor na FOA. Na FOA. De que ano até que ano, Rodrigo? De 96. Você lembra? Ai, meu Deus. Conta aí, vai com calma. Eu foi 15 anos. Eu comecei, formei em 94, em 95 já estava dando aula. Saí em 96 para fazer uma especialização. Voltei em 97 e fiquei durante 15 anos. E excelente professor, tá? Qual era? Era de anatomia. Com anatomia e fisiologia. E você sabe que foi a única disciplina ao longo da nutrição que eu fiquei com prova final, que
tem que... Eu não passei na matéria dele, não. Viu? Sinal. Porque era Bravo. difícil. Difícil. Ele era bravo? Ele tem uma cara mesmo de bravo, É gente. bravo, não. Mas é uma matéria complexa. Então, assim, eu imagino você dar aula sobre isso, né? Porque, assim, são pequenos detalhes, né? Você tem que olhar para a peça anatômica. Então, 15 é anos. complexo. E depois você foi para São Paulo. Na verdade, Mas você é eu sou de Volta volta-redondense. Redonda e trabalhei por 12 anos na Unimed. Em Volta Redonda. legal. Então, trabalhei no Voltaço. Olha Eu trabalhei aí, ó, o com esporte atleta. aí, ó. Não teve como Trabalhei você fugir, 4 hein? anos. Trabalhava, e aí, nessa época, eu trabalhava bastante com clínica, porque, na verdade, eu me formei em 2004. Em 2005, eu já entrei na área de medicina integrativa. Eu fiz um curso em São Paulo e logo depois hotelaria, como eu contei a história. Mas eu, até então, assim, até 3 anos atrás, eu morava em Volta Redonda. Eu estou há 3 anos em São Paulo. Em São Paulo, É. grande capital. E conseguindo equilibrar os pratinhos Os em pratinhos. São Paulo. Não é mole, não? Não é mole, não. É. Rodrigo, não, você não vai fugir, Rodrigo. Ele não vai correr. Ele falou, eu prefiro correr. Ele estava aqui nos bastidores assim, eu prefiro correr. Acho que eu tô suando mais do que na corrida. Não, Rodrigo, você não vai fugir. Estou aqui com a sua mini, que não é nada mini, biografia. E aí, se eu falar alguma batatada aqui, alguma coisa errada, fora do prumo, você me corrija. Porque Rodrigo Torres Machado, mas nome artístico é Rodrigo Machado. Conhecidíssimo, gente, aqui na nossa região, tá, Rodrigo? Por causa da idade. Por causa da idade? Ah, olha só, gente, ele quer confete. Vamos dar confete para ele. Porque eu conheço, apesar de nunca ter te visto pessoalmente, mas tenho amigos que treinam com você. A gente vê, ele é blogueiro, ele fica na rede social um pouquinho lá, pelo menos na empresa lá, porque ele sabe da importância disso. Mari também. Mari, Pois aproveita e já eu tô joga até suas redes olhando aí, pra ó. ele. Pois é, o meu é _ Mariana _ Caetano, é onde vai ter tudo sobre o O Potencializa. Potencializa tá lá. Eu dei uma stalkeada, mas eu preciso stalkear mais, porque ele é um Várias programa dicas. muito completo. E ela grava um monte de vídeo maravilhosa, gente. Linda. Ó, então, Rodrigo, licenciatura plena em Educação Física, pós-graduação em Treinamento Desportivo e Fisiologia do Exercício, foi membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia do Exercício, né? Tem essa alegria, ele até estava brincando, é um orgulho, e é mesmo, porque é extinto, então eu acho que não é idade não, mas é a gente relembrar a nossa jornada. Mas a idade tá bem junto. Não, e o mais de brinde, importante né, disso Rodrigo? é se reinventar, né? Estamos lá na rede social. É lógico. Com a ajuda da 18 filha, anos, senão não sai. É o quê? Fazer A o quê? ajuda da minha filha, senão não É sai. mesmo? Qual que é o nome da filha? Liz. Liz. Ela faz design, aí hoje ela legal. puxa pra essa Ela área tem quantos e anos? ela tem 20. Liz. 21. Ó, O meu é o Marquinho. é o Marquinho? É o Marquinho da Marquinho Agência aqui da House, tá, produção. que faz... Ela faz tudo, né? Ali, que fica ajustando, dando todos os bisus. Tá aqui nos bastidores. Dá pra ouvir o clique? Ele tá tirando um monte de foto. Nossa, vai. Vamos fazer uma pose aqui pra ele, ó. Temos no bastidor também o Wellington, nosso operador aqui de áudio, de imagem. Tá deixando a gente mais bonito. Põe o filtro aí na gente, tá, Wellington? Por favor. Mas, ó, então... beijo pra Liz. Vamos falar ainda de você, Liz. Chegará seu momento, calma. Ó, professor de Fisiologia Geral, Fisiologia do Exercício e Anatomia. Foi por 15 anos, foi esse histórico que você deu aí de 96 a 2012. Treinador de triatlon, membro do CBTRI, é isso? Da Confederação Brasileira. Ai, que legal, gente. Coordenador do setor de treinamento de força do Centro de Reabilitação Cardíaca da Clínica Corações. Fundador e coordenador do RTM, Centro de Treinamento e Assessoria Esportiva. Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente conhece, porque ele tá ali, ó, nas redes. Muita gente, eu conheço muita gente que tá com você. Ah, que legal. É muito legal. Feliz. Treinador e atleta de triatlo, ultramaratona e corrida rústica. Gente, esse tópico aqui dá um podcast só disso. Inclusive, você falou que você treinou, você correu. Competi ontem. Competiu o quê? De quê? Triatlo, Campeonato Carioca. E ele tá pleníssimo aqui, gente. Quanto tempo de preparação, Rodrigo? Na verdade, eu tô fazendo esse ano, eu tô fazendo um circuito, que é o circuito carioca e o circuito brasileiro. Já fiz esse mesmo circuito ano passado, visando vaga para o Mundial. Olha Ano passado eu consegui a vaga para esse ano, para o Mundial, mas foi agora, tem um mês, lá em Hamburgo, por falta de patrocínio eu acabei não indo. Mas aí ano que vem, a ideia é na Espanha,
E aí eu tô me mantendo no ranking, né? Até o final do ano para poder conseguir a vaga. E aí a cada prova, como se você tivesse Aí eu uma vou pontuação, pontuando o ranking carioca, né? Só pro Campeonato Carioca mesmo, mas o brasileiro é que me mantém dentro de um ranking, de uma escala para poder conseguir a vaga pro Mundial. Que legal. Aí Alô, tá patrocinadores, bora mandar esse homem, gente. Não que a gente tá mandando ele correr, mas assim, daqui. Mas, né, ó, já aproveitei, já te dei. Gostei, Depois a gente conversa, hein, Rodrigo? Aquele Boa, negócio. boa. A gente conversou em bastidor. Ô, Rodrigo, mas da mesma forma que eu falei com a Mari, né, do equilibrar os pratinhos, quando eu olho pra isso aqui, gente, eu enxuguei, né, Mari? A gente deu um resumo, porque ainda tem aqui mais coisa. Como que é isso do equilibrar, né? Essa rotina sua? O que veio primeiro? O que vem depois? Como que você organiza esse seu dia aí para você ser um cara potente? Ó, assim, é muito claro isso na minha cabeça. Eu só consigo funcionar porque eu tenho por trás um grupo de pessoas que me dão todo o suporte. Primeiro, minha família. A minha esposa, a Lê, e os meus filhos, eles são fantásticos nesse aspecto. A minha esposa, além dela me dar suporte, ela me incentiva quando eu estou mais desanimado, quando eu não estou sendo tão potente, estou naquela assim, tipo, igual o domingo agora, eu tive uma semana puxada de ter que viajar, voltar, estou fazendo mais uma pós-graduação agora, e foi um dia antes da prova, eu falei, cara, eu não vou nessa, ela falou, não, vai, que isso vai ser importante, e ela vai me incentivando e acaba que eu vou fazendo tudo. Para eu conciliar os meus treinos com o trabalho, eu conto também com uma equipe de professores no centro de treinamento que me dão essa liberdade. Então, assim, eu acredito que eu tenha formado uma boa equipe, tenha estruturado uma boa equipe, competente o suficiente para montar, para elaborar, não para elaborar, para aplicar os programas de treinamento enquanto eu não estou no centro ali, em loco. Exato. E essa equipe do centro de treinamento, mais a minha família são... eu não podia deixar de falar da clínica, da Corações, que eu também monto trabalho para os pacientes. As duas coordenadoras, as proprietárias da clínica também me dão todo o suporte, então elas entendem as minhas ausências, me incentivam, até porque são amigas de longa data. Eu comecei na fisiologia por causa delas. A Angélica, que foi minha professora na faculdade, me convidou para ser professora assistente assim que eu me formei. Tive aula com a Angélica, foi professora também. Viu, gente? E aí passei a trabalhar na clínica dela e estou há mais de 20 anos na clínica. Então, assim, já é uma família, na verdade, né? Então, eu falo assim, que a minha família é RTM, minha família em casa, minha família na Corações, eles são os grandes responsáveis por eu me manter, né? E você falou alguns pontos aí interessantes, porque o apoio da família é fundamental, né? Porque você vai se abdicar de tempo, vai ter um estilo de acordar cedo para treinar, e é importante ter esse estímulo, né? Como também você falou aí sobre o outro ponto, que é o networking, né? Porque, Exato. Na verdade, você dedicar um tempo para você fortalecer e construir e cultivar essas relações, são as relações que você vai levando para a vida, né? Então, hoje, nesse mundo corporativo, em que você tem essas conexões, é importantíssimo. Fidelizado, mais de 20 anos na clínica? Mais de 20 anos. Aí, como você perguntou quanto tempo de preparação, para essas provas do circuito desse ano, que são provas curtas de sprint triatlon, a preparação ela é contínua, ela é o ano todo, mas o tempo de treinamento não é tão longo. Quando eu faço preparação para Ironman, eu faço um ciclo de 6 meses de treinamento que eu tenho que ficar todos os dias, várias horas. E para qualquer família, assim, naturalmente, isso rola um estresse. Até o próprio atleta, vou ter que fazer 6 horas de pedalada, 5 horas de pedalada, você pensa, deixar a minha família, fim de semana. Eu já não tenho muito, assim, eu já não sou muito fã de balada e tal, não sou um cara da noite. Já facilita. Mas a vida social fica muito restrita. E se você não tiver uma família por trás com tempo de preparação muito longo, cara, você cria desconforto. É a famosa rede de apoio, né? Exatamente, a rede de apoio. Que a gente parece utópico, mas como, nossa, rede de apoio, quando a gente tem de verdade, como faz isso muita diferença. Importante. Nossa, e quando a gente... E falta, às vezes falta, assim, em alguns momentos ou outro, porque por uma emergência e tal, você fala, nossa, como faz falta, né? Eu preciso dessa pessoa. Com certeza. Precisar de pessoas mesmo com a gente. Eu preciso totalmente. É aquilo de soprar a chama, né? Manter a brasa acesa, né? Porque às vezes você não tá tão, como você falou, né? Não tá tão bem. E isso até é uma pergunta que eu queria te fazer, porque... sobre a questão mesmo dessa mentalidade, né? E esse é um elemento, a família te apoiar e você ter uma mente tranquila de que você vai, eu não tenho outra coisa para me preocupar, né? A cobrança, você tem alguém ali te incentivando.
porque a gente percebe que tem alguns atletas que se preparam muito para treinos, se preparam para alimentação, e aí chega na hora da prova, não vão bem, porque ficaram nervosos ou não tem o rendimento que teve no treino. E às vezes o contrário, às vezes não cuidou tanto da alimentação, não cuidou tanto do treino, mas vai super bem. E aí nessa linha eu vejo que é muito por esse controle emocional, esse controle mental. E aí eu queria ouvir isso de você mesmo, assim, o que você enxerga disso, assim, se a gente for parar nisso, tudo que a gente conversou, a gente entende que se preparar fisicamente é tão importante quanto você ter um preparo mental ou ter um ambiente que te proporcione, que nem todo atleta, né, necessariamente tenha, que você, para ter uma vida mais potente nesse sentido, né, uma vida que você consiga se desenvolver em alta performance e resultados, que você tenha também que cuidar da sua saúde mental. Ó, eu diria para você que quanto mais exigente é a tarefa, seja a distância que você vai correr, que você vai pedalar, vai nadar, o que você se propõe a fazer, que seja muito desafiador, maior é o componente psicológico, a necessidade de desenvolvimento de componente psicológico. Durante um bom tempo, quando eu comecei a fazer o triatlo na distância Ironman, meu primeiro foi em 99, as minhas sessões de treinamento eram um pouco angustiantes, porque eu vinha de provas curtas, aí quando eu comecei, de repente, a fazer ultras distâncias, eram muitas horas. E aí eu falava assim, eu pensava durante o treino, cara, se eu for ficar aí pedalando 100, 150, 200 quilômetros, quando eu chegar em casa já vai estar na hora do almoço, ficava aquela coisa. Algumas sessões de treino eu parava na metade e voltava. E aí a minha esposa falou assim, mas você já voltou? Você falou que ia fazer tantas horas? Eu falava assim, não, mas eu acho que não seria legal ficar tantas horas fora. E eu comecei a perceber que eu estava falhando em várias sessões de treino porque eu estava incomodando a família. E ela falava assim, cara, mas ninguém está te cobrando. Na verdade, era um incômodo seu. E aí, isso é uma questão. E aí você se sabotava. Exato. E aí, depois, quando eu percebi que tinha um apoio, a coisa fluiu. Essa foi uma questão. A segunda questão é essa que você falou. O quanto você tem que se preparar psicologicamente para render, sendo que... porque eu sempre coloco, quando eu vou falar isso para os meus alunos ou para os meus atletas, o que você quer com o treinamento? O que você quer com a corrida, o que quer que seja? Eu chamo isso de performance. Essa performance, como você falou agora mesmo, ela tem várias vertentes, ela tem vários pontos para serem considerados, para você ter uma performance adequada, né? Realmente potente. Então, se você tem a parte social, nutricional, psicológico, trabalho, tudo isso da forma mais plena, você tem uma performance excelente. Só que ninguém consegue ter todos esses pontos... Os pratinhos da 100% ali o tempo todo. Então, quando a gente vê um atleta de ponta, um cara que deslancha, é um cara que consegue um equilíbrio melhor em todos esses aspectos. O grande problema é que a maioria das pessoas hoje, com esse imediatismo, com essa coisa da ter que mostrar na internet que a vida é ótima, que ele é um super atleta, que ele faz coisas escalafobéticas, assim... Fica mais importante. Fica mais importante. Só que o processo que leva ele a fazer essa atividade é muito mais relevante. Ele não passa por isso. E aí ele até quer comer bem e tal, se preocupa com a alimentação, mas não pensa no estresse que vai ser a prova, que a família brigou, que ele tem que diminuir a balada, que os amigos cobram, porque existe uma cobrança também. Sim. Tem amigos que não entendem aquele teu objetivo e falam, pô, mas não acredito que você não vai sair, você vai deixar, pô, você também, cara, muito caxias, você... E aí, o que eu falo? Eu prefiro abrir mão e manter o objetivo. Então, assim, quando você... Esse exemplo é bem legal, que você deu, existem de fato, isso é muito nítido, pessoas que fazem uma preparação pensando ter uma boa performance, mas não pensam em todos esses pontos, ao passo que tem pessoas que, sem pensar, têm um equilíbrio muito legal e, sem se preocupar tanto, acabam tendo uma boa performance. E aí isso é muito legal. Eu vi por pouco tempo um documentário do Michael Jordan, vocês viram no Netflix? Se não viram, assistam, gente. Eu vi muito Mas interessante. não vi ainda não. Porque conta a história dele e também conta a história de outros atletas da mesma geração. E aí mostra isso, aqueles que tinham mais preparo e outros não. E como os atletas que eram mais sagazes e tudo, manipulavam isso. Então, ele era esquentado, assim, ele pavio curto. Então, ele tinha uma performance excelente, diferenciada no treino de todos. Mas aí tinha um atleta que era concorrente que pegava o calcanhar de Aquiles, né?
Assim, aquilo que é a criptonita. E ele explodia, perdia o jogo, de repente desandava. As emoções extrapolavam. Exato. E a gente vê vários atletas que foram ficando pelo caminho, como jogadores de futebol, que você percebe que eram super talentosos, mas o emocional foi o que a estrutura, a gente tratar de estabilidade emocional, né? Eu falo que deveria ter isso nas escolas, para as crianças, assim, porque a gente vê crianças ansiolíticas, né, nesse mundo pilhado. E aí crescem sem... Porque no fim das contas, eu acho que o alta performance que tanto se fala de novo, eu volto uns pratinhos, mas é conseguir pensar em todas essas coisinhas e equilibrar bem, porque não adianta ser um super fenômeno. Exatamente. E aí tem aquela não precisa ser o super talento, mas é fazer o melhor dentro do que você pode. Né? Se você conseguir chegar do melhor dentro do que você pode, você está vivendo na sua potência, né? A gente não tem o hábito de viver numa condição de saúde plena, né? Assim, brasileiro, sobretudo. A gente está sempre se medicando, é uma dor de cabeça, a gente vai remediando. Mas a gente pode sim, né? Pode perseguir uma vida mais saudável, preventiva. Uma saúde preventiva. Exatamente. E a gente não tem assim, grande parte... Assim, não consigo ver um dia em que eu não sinto uma dor de cabeça, eu sinto mal-estar, a gente convive com isso. A gente conversa sobre isso, né? E aí eu vou colocar minha mãe, te amo muito, mas assim, meu marido fala que, meu Deus, não tem um dia que você não fala com a minha mãe mora em Cabo Frio. Ela é de lá, né? Uma cidade muito ruim, né? Uma vida sofrida. Ela colocasse a maresia de lá pra maresia daqui, mas ela não quer fazer junto. Mas você não é de lá. Não, eu sou de Curitiba, porque ela é nascida lá. E aí ela voltou, né, pra ficar. Mas não tem um dia que a gente não conversa, que a gente não fala de doença. Meu marido fala, pelo amor de Deus, gente, o que tá acontecendo? Então, olha, você tem que tomar o negócio tal, olha, mas isso é bom para aquilo, olha, mas o que você tá sentindo é não sei o quê. Isso. E eu falo, porque a gente custa a viver uma saúde plena. Ai, tô tranquila, tô bem. O pensamento é sobre remediar, né? A causa não é pensada, é mais o efeito. Então, você vai num médico, em geral, você vai em um outro, que você vê a medicina, como funciona isso. Você vai, toma um médio para gastrite, um remédio para isso. Aí você vai tampando os buracos da represa, quando você vê, você está tentando tampar os buracos e às vezes não consegue. O que eu vejo é que ninguém se preocupa com longevidade. Né? Ninguém se preocupa Fala-se em ter muito, uma vida longa. Eu falo que você ter longevidade sadia é um privilégio. Você ser autônomo lá na frente é um privilégio. E quando a gente pensa em treinamento, a gente tem que pensar nisso. Porque o treinamento isoladamente, ele é muito inflamatório, ele degrada. Mas como você vai fazer para alcançar uma performance minimizando o processo inflamatório? Aí vem os fatores intervenientes. Aí você tem alimentação mais adequada, trabalhar a mente, o teu estilo de vida. Não sei se vocês devem ter ouvido falar daquelas chamadas Blue Zones. Né? São aquelas áreas no mundo que você tem aí uma qualidade de vida onde a estimativa de vida vai lá em cima. Mini paraíso. Exato. Quais são os fatores principais ali? Atividade física regular, alimentação natural, inserção das pessoas no contexto social, participação, as pessoas se sentem integradas a alguma coisa, trabalho social, diminuição, como você falou aquela hora, que eu achei muito legal, pouca utilização de... Tudo bem, as pessoas vão falar assim, pô, cara, então você tem que ver no mato. Não é isso, mas minimizar os eletrônicos, aquela coisa toda. Então, quando você tem isso aí de uma maneira harmônica, a longevidade se desenvolve. Só que ninguém quer pensar nisso. Aí, quando você fala, não, mas eu vou abrir mão e tal. Mas aí, quando você ainda soma isso ao programa de treinamento, aí ferrou. Porque o cara entra hoje é difícil você ter um aluno que quer começar a treinar e fala assim, vamos começar a fazer um triatlo. Ele vem me procura para começar a fazer triatlo, mas ele não quer fazer um sprint, ele quer falar, não, eu quero treinar, mas eu quero fazer um Ironman. Aí você fala, cara, mas o processo é longo. Né? E isso parece brincadeira, mas não é, porque o cara chegar a fazer uma prova dessa é um processo, ninguém quer passar pelo processo como não quer passar pelo processo de saúde. Então, realmente... É que essa questão de campeonatos, eu vejo muita vaidade nisso e de forma pouco eficaz a saúde mesmo, que é o processo. Então, claro, assim, existem pessoas e profissionais com performances completas em que estão preocupados, mas muitos estão preocupados só com
com a vaidade, Exato. a autopromoção e não com a saúde mesmo. Vamos falar o português bem claro, com saúde, de verdade. E aí tem um ponto aí que eu acho fundamental, assim, que na verdade o esporte ele traz muito disso, é de você conseguir pensar em projetos, em conquistas a médio e até longo prazo. Exato. Que é isso que o Rodrigo falou. Eu, na verdade, faço atividade física hoje pensando na longevidade, ou seja, o que eu estou fazendo hoje de atividade física vai me trazer um benefício na longevidade. Eu estou hoje me privando de me alimentar, sair para balada, mas eu quero um resultado, né, da minha prova. E é muito difícil você abrir mão do imediatismo para que você conquiste alguma coisa futura. Então, você vai pensar na vida financeira, né? Você vai poupar hoje para você, né, não passar uma situação amanhã. Então, você quer comprar, mas isso é difícil. E aí não sei se vocês já viram alguns testes feitos com crianças, que foram feitos testes com crianças com marshmallow. Eles colocaram, por exemplo, 4 marshmallows em cima da mesa e falaram assim para um grupo de crianças, olha, vocês podem comer esse marshmallow agora, ou eu vou sair, eu vou voltar, e quando eu voltar, ao invés de vocês comerem os 4, vocês vão comer 8. E aí um grupo de crianças não se aguentou aí. Eu quero um marshmallow agora. Outras esperaram. E eles acompanharam esse grupo até a fase adulta, e eles viram que o grupo que consumiu de uma forma imediata não foram as pessoas mais bem-sucedidas. Porque é imediatismo. Se eu for comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou preferir o agora, né? O agora, e outras não. Porque aí fala sobre isso, né? Você estuda hoje, se priva, mas para passar no vestibular. E é difícil você equilibrar esse imediatismo, né? E o esporte traz isso. Tem tudo né, a ver Rodrigo? com o esporte, né? Tudo a ver. Tem tudo a ver, porque danadinha de palavra que a gente for é o processo, é a jornada. É lindo, né, gente? A gente falar assim, uma coisa... Mas é a ansiedade. Mas e a gente fica no comicho de por que a minha barriga não tá sonhando? O que tá acontecendo? O que tá demorando? Né? Tá demorando, você tá vindo uma vez a semana só. Deve ser por isso. Né? Os dias passam, mas os dias aqui na academia não tá acontecendo. Então, eu acho que é muito difícil, eu acho. Por exemplo, a gente tem as recompensas nossas, né? Então, você guardar dinheiro, você quer comprar ou viajar, né? É difícil, mas você sabe que as pessoas que poupam vão ter mais. Ou atividade física da mesma maneira. Filho, que é difícil, né? Você vai deixar Pois é, você vai deixar de comer. Aí o doce, a história das compulsões, que traz uma sensação de alívio e benefício, né? E a atividade física, então... Num primeiro momento é dor, incômodo. Você precisa passar por essa fase para você conquistar um resultado, né? Até se pergunta se o exercício faz bem para todo mundo. Aí vem aquela interrogação. Nem sempre. É mesmo? Nem sempre. Por quê? Porque existe a chamada escala de afeto. O que é a escala de afeto? Quando você faz uma atividade. Você gera como é que eu poderia dizer? Aquilo afeta o corpo de forma diferente. Você faz o movimento e isso gera em você um nível de percepção. E esse nível de percepção, como aquilo te atingiu, cria um comportamento. Esse comportamento, para você, pode ser negativo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Pode parecer que eu estou dando um tiro no meu pé, que nem sempre o exercício é bom. Na verdade, a questão está em que tipo de atividade. Qual o melhor tipo de atividade para você? O famoso individualizar, né? Individualizar é fundamental. Então, por exemplo, eu posso prescrever para você uma caminhada, e essa caminhada, para você, de 4 km por hora, durante 10 minutos, pode ser super, super leve. Mas se a tua mãe tiver um problema de gota, vai ser complexo para ela, vai ser dolorido. E a dor vai criar uma sensação, vai criar uma experiência, que vai criar um comportamento de associar a caminhada à dor. Então, para ela, a caminhada não é bom. Mas a gente não pode dizer que, por exemplo, fazer uma hidroginástica para ela de 10 minutos seria doloroso. Então, ela vai criar um outro comportamento a partir do que ela fez. Então, não dá para a gente dizer assim... Quando a gente quer criar uma adesão ao treinamento, não dá pra gente dizer para ela, isso aqui vai ser ótimo, vai ser muito bom, você vai correr bem. Não, nem sempre. O que a gente tem que fazer é criar uma estratégia, uma forma da pessoa vivenciar aquilo ali de uma maneira que crie o afeto, que crie um afeto positivo, uma escala de afeto positivo para ela poder aderir ao treinamento. Para trazer uma resposta adequada. Uma resposta não é uma positiva. linha de produção. Não é uma linha de produção. Olhar para ele, né? Exato.
Isso a gente fala Isso da é um clássico, né? experiência e Dentro tudo. da área da saúde, Exato. individualizar. Exato. Mas a gente, às vezes, Não faz. Na verdade, é um princípio do treinamento, que é chamado princípio da individualização, da individualidade biológica. Isso aí, se é o você não... famoso cada um é Cada no um seu cada no seu quadrado. quadrado. Cada um com Exatamente seu isso. cada um. Mas, Rodrigo, isso a gente faz de uma percepção, uma autopercepção e a percepção do profissional que está ali acompanhando, ou tem formas também de avaliar isso? A escala de afeto é uma área hoje da ciência muito nova, que está tentando entender por que tantas pessoas não conseguem aderir ao treinamento. Hoje, 50% das pessoas param de fazer qualquer programa de treinamento com 6 meses. Então, eu falei assim, mas por que param? E aí começaram a analisar o quanto agride uma pessoa ser cobrada, por exemplo. Eu tenho um exemplo da minha esposa, que ela corre. E aí eu fui levar, ela foi para uma meia maratona, e eu falei, Alê, eu vou correr com você essa prova só para te dar apoio, para você não ter que pegar nem água. Só que a gente tinha programado para ela fazer a melhor meia maratona da vida dela. E ela já treinava comigo, evidentemente. Então, eu conhecia o ritmo e deixei ela fazendo a prova. Quando a gente foi chegando na prova de 21 quilômetros, quando a gente chegou aí com 18 quilômetros, eu falei, Alê, você vai fazer a melhor prova da tua vida, você está muito bem. E ela quieta. Eu falei, cara, tá chegando, agora é o seguinte, 3 minutos é só na emoção, você vai conseguir e tal. Ela quieta. Passou o último posto d'água, dei água na mão dela, olha só, se você quiser eu até bebo pra você, mas mantenha o ritmo. Agora presta atenção. Quando faltava 1 quilômetro, eu falei pra ela assim, Alê, agora é só você vai arrebentar, manter o peso. Ela, para! Ela eu tava não aguento muito... mais. Ela tava É muito muita pressão. concentrada. Não, ela não aguenta pressão. Ela Ela é o funciona tipo de pessoa que não silêncio. funciona. Te Então, entendo, Ale. Eu acho que eu sou assim É a Lê o também. nome dela? Em contrapartida, É, se cobrar. eu tivesse uma pessoa do meu lado, correndo 21 quilômetros, pilhando. gritando comigo, meu tempo baixava Olha que 100%. interessante. Ela quase chorando, Ale. Ai, meu Deus. Então, o afeto tá ligado a isso. Você Entendi. saber Super lidar interessante. com a Com pessoa, tudo, com todas as vertentes, criar uma emoções, estratégia físicas. de abordagem. Isso. Isso começa na abordagem. Quando o aluno chega ali no centro de treinamento, na academia, onde quer que seja, o acolhimento, entender o que a pessoa quer e criar formas ali individuais. Nossa, amei isso que ele falou, porque além de nutricionista, eu trabalho como consultora por esse meu trabalho no corporativo, que era a hospitalidade, experiência do paciente. Quando a gente fala de experiência do paciente, é trazer justamente isso aí, né? É o olhar do cuidado centrado na pessoa e não na Individual, doença. Que é é. aquela história assim, olha, no quarto 300 e tal, tá um paciente com pneumonia. Não é um paciente com pneumonia, né? Existe o todo. senhor Luiz, que tem uma esposa, que ele gosta de comer determinados alimentos. E no esporte da mesma maneira. Exato. Então, assim, ó, é atividade centrada no indivíduo, nem só uma linha de produção, né? Ou seja, não funciona para todo mundo. E Olhar difícil, pela né? história Porque o muito indivíduo legal. tem, como meu sogro que falava, são muitas coisinhas. Ele falava, É. a gente às vezes falava, não são muitas coisinhas, né? Porque o indivíduo, o indivíduo, né? Exato. Com tudo. E a gente precisa ter sensibilidade. Pra Eu olhar sempre tudo. falo que lidar com o público, tem gente que fala, não, lidar com o público é difícil. Nossa, meu Deus, lidar com gente. Eu falo, olha, ressignifica que oportunidade que nós temos de modular. Eu que sou da comunicação, acabou que nesse papo eu nem me apresentei, né, gente? É isso. É a Aline Franco, jornalista, mas não é comigo, sobre mim. Depois a gente vai ter mais assunto aí, né, Mari? A gente ainda vai estar por aqui. Você fica com a gente, Drogarias Economize, Mari. A gente tá junto, tá? Mas é porque são muitas coisinhas. O indivíduo é muito complexo e é uma oportunidade que a gente tem de modular a nossa comunicação, o nosso profissionalismo, o nosso olhar. Ter sensibilidade que com a prática, com a maturidade, de novo a gente jogando a idade aqui na mesa, né? Mas a gente vai pegando essa sensibilidade, vai modulando de uma forma muito mais assertiva. Fulano, novamente com a comunicação, fulano gosta que fale com ele com cuidado, Exato. né? Fulano gosta de comer isso, peraí, vamos tentar ver o que a gente faz. O treino é esse. Eu tenho fibromialgia já há muitos anos. Então, a atividade física para mim é suplício. Assim, mas necessaríssima. Eu entendi isso com a maturidade. Eu acho que talvez você perceba isso, né? O perfil, assim, da maturidade com o tempo do fulano que eu entendo hoje, eu tenho certeza que todos nós aqui nessa mesa, que a atividade física é a saúde. Eu chego para a pessoa que me ajuda e falo, olha, é secundário
a parte estética, tá? Eu tô preocupada com a autonomia, com aquilo que você falou. Eu tô preocupada em não ter dor, em minimizar as minhas medicações. Então, fazer essa medicina preventiva, esse trabalho de bem-estar e saúde preventivo. Então, olha aí, é mais um cuidado bem isolado, bem individual. Exatamente. Mas falar de atividade física para quem tem fibromialgia, olha, é muito É sofrido. É sofrido porque é muito lento os resultados, assim. Desde os 19 anos eu tenho, e ainda hoje tentando entender um pouco, é uma doença, né, que ainda, agora já avançou nos conhecimentos aí, mas por que eu não consigo massa muscular? Por que demora tanto? Será que é a minha constância que eu estou deixando a desejar? Será que é tipo de atividade física? Então, é um aprendizado junto com a pessoa, com todo esse profissional. Depois a gente vai conversar, hein, Rodrigo? Mari? Nos bastidores. Nos bastidores, a gente vai fazer umas consultas aí. Tô adorando. É pra isso. Obrigada, muito obrigada, viu, Marquinhos, Drogarias Economize, por esse momento. Adorei. Olha, temos muitas perguntas aqui pra gente seguir, mas a gente vai controlando nosso tempo, tá? Marquinhos, nos bastidores, ele vai, só qualquer coisa ele fica assim, chacata. Eu só queria fazer uma pergunta, assim, e depois a Mari da sequência. Você, com toda essa experiência, com tantos sonhos realizados, quanto mais de sonho cabe no Rodrigo hoje, assim? Porque você tá falando de, não, eu tenho campeonatos, eu tenho isso e aquilo, e eu vejo que você é essa pessoa potente, de energia, que o exercício traz, que o equilibrar dos pratinhos te faz. Tô certa ou tô errada? É por aí. É por aí? Então me conta um pouquinho mais, assim, dos seus sonhos e aspirações profissionais e pessoais. Você já falou um pouquinho da sua família e quero que você fale mais. É Alê o nome? Alessandra. Alessandra, beijo, Alê. Você. E A Liz. Liz e Theo. E Theo. Tem o Theo também, casalzinho. E casalzinhos vão brincar, falando assim, eu não sou mais criança, tia, mas vão ser sempre. Vão ser sempre, né? Não quero nem saber, eles vão ser sempre. As crianças de casa. As crianças de casa. Como é que vai as crianças, né? Não é assim? A Mari tem também, né? A Catarina. A Catarina tem 7 aninhos. 7 anos. Beijo pra a gente. Vamos fazer as honras, então, pros filhos. Que filho, né, gente? Quem tem filho, a gente Você sabe, também, né? Eu né? tenho. Um beijo pra Helena e pro Pedro. Tem a minha dupla, Furacão lá. Beijo pra Catarina, beijo pra Liz e pro Theo. Obrigado. E pra Alê também. Então, fala um pouquinho sobre esses projetos aí. Em termos de esporte, o que eu quero é poder continuar por muito tempo ainda. Eu estava até conversando que ano que vem a ideia é fazer o Mundial, mas eu pretendo caminhar por outras trilhas aí, voltar a fazer mais provas de ultramaratona, de montanha, que a gente faz muito provas de montanha, fazer algumas provas de aventura. Na verdade, eu gosto muito apesar de eu ser um cara que gosta de uma rotina, eu me sinto bem com a minha rotina, eu gosto da minha rotina, eu quero ter saúde para fazer atividade competitiva por muitos anos, ter tempo para fazer meu hobby, que é mexer com madeira e jardim. Gente, que legal! Gente, esse homem, a gente vai cavando, a gente só vai descobrindo aí, ó. Eu gosto pra caramba de carpinteiro, mexer. uma pessoa de carpintaria. Eu gosto de mexer com isso, ter tempo fim de semana para mexer no jardim e tal. Eu quero isso, ter saúde para poder vivenciar esses momentos, sabe? Eu acho que isso para mim me revigora. Para mim, eu acho que é o mais importante. Não tem grandes sonhos assim, não. Eu quero poder fazer minhas provas, poder principalmente fazer provas fora. Poder fazer uma prova fora do país é sempre legal, porque eu gosto muito de conciliar competição, viagem e conhecer a cultura de outro país, sabe? Daquela região. A gente tem esse hábito lá em casa de estudar o lugar que a gente vai viajar, e para mim isso é muito legal. Come a comida do lugar também, né? Faz até o dia da prova a gente segura. Qualquer coisa a gente liga pra Mari e fala, esse negócio tá meio estranho aqui, Mari, e aí? E eu posso dizer para você que a minha perspectiva de prolongar meu tempo de atleta, como atleta, aumentou por causa da minha esposa. Porque ela é médica e ela, além dela ser dermato e homeopata, ela também faz medicina integrativa. Isso é tão legal, né? Esse tipo de medicina muito legal, e ela né? me ajudou muito em mudança de paradigma, assim, sabe? De coisas que eu achava que eram fundamentais, e hoje ela... Você tem uma influência potencializa na sua vida. Eu vejo hoje a alimentação de uma forma diferente, eu me agredia muito comendo, era uma válvula de escape, eu venho de uma família... Mesmo? Eu venho de uma família que, o pessoal...
só faltava comer coxo. Eu não comia nem prato, porque eu comia imagino o demais. Rodrigo batendo prato só de salada, não consegue? não. A gente consegue visualizar assim, uma coisa Não, assim. eu sempre como salada, mas eu como normalmente muita quantidade, assim, que é até muito mais do que eu precisava. Entendi. Então, isso mudou. Então, com essa mudança, eu vejo hoje uma perspectiva de mais à frente. E o que você relaciona de mudanças? Queria saber. Ó, assim, coisas básicas, que aí você como nutricionista vai entender que parecem básicas, mas que fazem muita diferença. Primeiro, o volume de comida. Meu prato de comida era de 1 quilo e pouco. Assim, Que você sentia fome. Fome. Na verdade, eu acho que é mais vontade de comer do mas que uma fome. impulsividade para comer do que eu não tomo mais líquido durante a refeição, não como mais carne à noite. Eu vou me carne. retirar. Aí a gente deixa, né? Eu era assim, cafezólatra, eu tomava 5, 6 canecas agora maiores sai que da essa aqui mesa de mesmo, Coca-Cola. Hoje eu só tomo aliás, de manhã eu não tomo mais, tomo chá. Como tapioca, eu comia 3, 4 pães, assim, mais o café, mais não sei o que lá. Hoje não, com uma fruta, com chá e tapioca. Depois tomo um shot, tomo com cúrcuma, própolis. Ótimo. E pela aí, manhã. Pela manhã, sabe? E aí, essas mudanças, cara, me fizeram, assim, ter uma performance muito melhor. Eu não fico doente. Minha imunidade é outra. Lesão ortopédica, muito raro apresentar alguma coisa, minha recuperação é melhor. E hoje, curiosamente, eu já passei muito da fase de entrar numa curva descendente de performance. Ironmans, na distância full, eu fiz 5 até hoje. O primeiro em 99, o último em 2018. Eu nunca piorei um tempo. Então, era para eu ter começado a perder performance com 30, 35 anos. E a minha performance hoje, por exemplo, em provas de triatlon curtas, são as mesmas que eu tinha com 25 anos. Olha isso. Entendeu? Então, isso para mim é uma mudança mais significativa. Sim. Por isso que eu tenho perspectivas de continuar por mais tempo. É aquele ditado, né? Você muda o que você come muda você, né? Tem Total. uma frase que eu acredito muito. E a visão integrativa é essa, é você olhar para o que de fato vai te nutrir, né? Porque... em geral, a gente vê a questão da nutrição que a gente só seleciona o que põe na boca. Exato. Mas, na verdade, o papel da nutrição é levar nutriente para a sua célula. E para levar nutriente para a sua célula, para suas mitocôndrias, são vários caminhos. Primeiro, a alimentação que a gente tem acesso hoje é uma alimentação muito pobre nutricionalmente. Então, essa visão do básico funciona? Não funciona. Não. Porque a gente tem radiação. É aquela história, vamos voltar para o mato, mas a gente não vive no mato. Assim, radiação, a gente tem a poluição, a gente nem sempre tem os alimentos orgânicos. Quando é orgânico, você não sabe se é realmente certificado. Eu não aguento assim, mas não matou não, minha avó, eu não aguento isso. Tá vivo? Tá vivo. Ô, gente, mas tá vivo como? Vamos, vamos olhar isso daí. Tá talvez sobrevivendo e a gente achando que... Você pode ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Não é sobre estar vivo, é sobre estar vivo com qualidade. Ô, gente, eu acho que assim, são termos que se falam tanto, mas viver na prática, as pessoas não conseguem colocar. E a gente precisa refletir de uma forma muito consciente. Opa, peraí, parem as máquinas, né? Longevidade, autonomia, qualidade de vida. Quando vocês falam em integrativo, é uma sensação tão gostosa ouvir. Parece que ele abraça. A ideia é essa. É te olhar de uma maneira integral. É do alto. É olhar e falar, opa, não é só o que você colocou na boca. Será que tá tudo funcionando para chegar de acordo lá para absorver nutriente? Você pode melhorar isso? Eu vou tomar uma vitamina C nesse horário porque melhora. Quando ele falou o shot, ela de manhã, né? Você viu como de manhã, né? Isso. E você aí tomando à noite ou mais tarde. Tudo errado, né? Não sou eu, gente. Então, assim, ela já deu uma foto de manhã. Aí ele, claro. Depois, Ale, toma de manhã mesmo. Conta pra gente. Liz, Theo, tudo mentira, né? Mas é assim, integrativo, né? Um negócio que abraça a gente, é confortável. E a gente não só buscar falar sobre isso, mas viver na prática, tentar ser, gente, vida equilibrada, vida... Eu sei que é difícil, mas é possível. Hoje a gente tem acesso à informação que a gente pode refutar, a gente pode questionar. O que é isso? Não vou comer isso. Porque esse povo que fala assim, nossa, é muito difícil acesso à informação. Não é.
Não é, gente. A gente tem isso aqui. Então, a gente tem... Olha o acesso de audiovisual, de possibilidades que nós temos de pegar todo esse combo de informação e colocar em prática de pouquinho em pouquinho, né? Na rotina da constância. E quando a gente está falando isso, várias das nossas falas aqui, na verdade, você entender sobre prazer e sobre saúde, porque assim, não quer dizer que você não vá valorizar sua cultura, aquilo que você come, tudo, também só pensando em saúde. Mas assim, tem aquele 80-20. Você tem que entender que o alimento, e como atividade física, o alimento ele precisa te nutrir. Se você está comendo alguma coisa que te deixa estufada, com sono, te deixa mal, vai te dar diabetes, qualquer outra coisa, é sinal de que aquele alimento, ele não está te vitalizando. Vai comer por quê, né? Vai comer por quê? Porque, no fundo, é isso. Assim, você vai comer por prazer. Você está priorizando o imediatismo. Você está pegando os 4 marshmallows. Não tá na hora, E aí, eu não aguento, equilibra. eu mereço. Aí o merecimento olhando assim pra você. Isso. Merece? Quem acha que você faltou quantos dias de academia, tá fazendo tudo errado? Então eu falo assim, eu mereço, mas é a compensação, né? Ai, que dia exaustivo. Vou comer e me jogar e não vou faltar à academia e vou tomar o shot de noite. Isso. E a gente estava conversando uma coisa aqui muito interessante. Tem um livro que chama O Milagre do Amanhã. Ai, já ouvi falar muito, já viu? né? Mas eu não li, é de hábito mesmo, Exatamente. Né? E ali eles falam que você, para mudar um hábito, você precisa de 21 dias. Inclusive o protocolo do Potencializa, a primeira fase são 21 dias, que é exatamente um tempo para mudança de hábito. E aí, quem passa por essa fase, ou seja, a dor da primeira fase da musculação, ou essa mudança de hábito, é a pessoa que vai ficar pelo caminho, vai avançar. Né? Então, existe aí também um tempo, né, que não é um tempo extenso para que você consiga fazer essa mudança, essa alavanca. Tendo o acompanhamento, né, olhando para o indivíduo, não pensando isso numa linha de produção, você consegue fazer essas mudanças. Com acompanhamento profissional. Sistematizar, né? Chamando o seu cada um do seu cada um. Ah, não, vou fazer de qualquer jeito, vou comer. Eu acho que é isso. Não, gente, a gente tem profissionais aí para... Por favor, né? Jornalista é metido a saber de tudo, viu, gente? Aí você fala, vou fazer sozinho, mas não deu certo por quê? Ué, gente, você é jornalista e não médico, e não preparador físico, e não nutricionista. Então, vai, cada um no seu quadrado. Sei da informação. Eu sei, a gente acha que... mas cada um no seu quadrado, não é à toa, né? Poxa, é sacanagem, né? Vocês, anos de experiência aí, com tanta dedicação, e a gente achando que... Ô, gente, fala um pouquinho da sua rotina rapidinho pra gente, assim, fiquei muito curiosa. Acorda, que horas? 3 horas da manhã? Não, curiosamente, eu não treino tão cedo, a não ser fim de semana. Nos fins de semana eu uso pra fazer os treinos longos, aí acordo bem cedinho. Cedinho, que horas? Aí depende do treino, né? Se for treino muito longo, acordo 5 e pouquinho, 6 horas no máximo. Para treino de corrida dá para acordar até umas 7. Aí é normal. No dia de semana, eu vou para o centro de treinamento cedo. Então, normalmente eu nado próximo da hora do almoço e treino. Normalmente são 2 sessões por dia. E aí na parte da tarde, intercalado com o trabalho. Almoço todo dia em casa. Eu tenho uma rotina normal, que não é tão... Não é tão puxada como a gente olha assim de fora, né? Como eu falei para vocês que eu tenho aquela rede de apoio, então acordo, vou para o centro de treinamento. Aí, quando dá uma brecha, eu já tenho horário para ir para uma sessão de treino, almoço em casa, à tarde faz mais uma sessão e acabou o dia. 5h30 da manhã. Volto pro trabalho. Nada que o filho não acorde a gente também. 5h30 da manhã, meu menino. É simples para ele, né? Na minha fase agora já não é mais acordar cedo para de filho, acordar tarde para pegar na balada, para encontrar com o namorado. Não estamos preparados. Meu coração até dá um negócio. E é uma rotina tranquila. Cuidar do coração. E a RTM? Como que funciona? Dentro da sua rotina. Lá é minha base total. Eu tenho uma função lá, assim, para mim é chave, né? Porque eu faço todas as avaliações, monto todos os programas de todos os alunos. E a diferença do centro de treinamento para academia é que a gente atende um número pequeno de pessoas por hora, de 6 a 9, dependendo do horário. E aí, como eu tenho um número relativamente pequeno de pessoas e eu faço toda a programação de treino, as avaliações e as séries,
eu fico mais dentro desse setor do que necessariamente aplicando o treino. Os professores aplicam e a minha função ali é elaborar. Legal. Basicamente elaborar e coordenar, né? A gente tem muitas reuniões técnicas para padronizar atendimento, padronizar a aplicação de exercício, nomenclatura, aquela coisa toda. E na clínica... É isso que eu queria entender. E na clínica existe... O trabalho ele é multidisciplinar. Fica uma fisioterapeuta e eu, ao mesmo tempo, na sala e com as coordenadoras, que são cardiologistas. Então, os pacientes entram, passam pela avaliação cardiológica, fisioterapêutica e eu monto o programa de força, de reabilitação. Legal. Aí, quando eles saem da fase de reabilitação, que exige ali a presença de um médico, aí eles migram lá para o centro de treinamento. Ou seguem a vida para uma academia, para algum lugar. Legal. É legal essa proposta de centro de treinamento, sim, né? Porque sim. te dá realmente essa ideia de um cuidado mais específico mesmo, né? Desse zelo. E, curiosamente, 80% dos nossos alunos vêm de indicação médica. Então, é um perfil de pessoas diferentes. Você não vai ver aquele marombeiro, o cara jogando peso, gritando, não vai ter. Tem até os alunos que têm um objetivo específico, lá, hipertrofia, emagrecimento, objetivos básicos, mas a maioria vem por indicação médica. Então, eles se sentem seguros para fazer esse trabalho até chegar ao ponto de virar atleta. Tem vários casos lá. Que legal. De idosos que viraram atletas. É isso que seria interessante. Estou perguntando por isso, porque para as pessoas que estão ouvindo a gente em casa, né, que estão ali naquela condição de uma vida normal como a nossa, né, que não são atletas de alta performance, como eles podem encaixar, né, assim, usufruir dos benefícios de uma adequação de uma rotina das pessoas que têm trabalho, casa e tudo dentro do esporte? Ou assim, porque aqui o público que ouve bastante a gente é um público até de terceira idade, né? Então, como que consegue conciliar? Porque talvez, né, até aqui a gente falando, parece ser uma coisa mais utópica. Ô Mário, o melhor exemplo, acho que isso aí ele vai atingir todas as pessoas que estão ouvindo, para mostrar que tudo é possível. Eu tenho hoje um atleta, hoje ele é só aluno, eu conheci na clínica de reabilitação, ele tinha colocado marca-passo, ele teve aneurisma de aorta, então tinha artéria aorta entubada, uma série de complicações clínicas. E ele tinha muita dificuldade de locomoção. E aí ele foi treinando, foi fazendo a reabilitação, o marca-passo dele foi implantado em São Paulo. E quando ele estava liberado para fazer o treinamento de força, ele conversando comigo, curiosamente, eu sempre vou de uniforme, mas nesse dia eu estava com uma camisa que tinha acabado de participar de uma prova na Patagônia, de corrida de montanha. E ele é um cara que viaja muito e tal. Ele falou para mim assim: Rodrigo, como é que funciona essa prova de corrida de montanha? Eu expliquei para ele. Ele falou: cara, eu tô apaixonado. Você me leva um dia para correr uma prova de montanha? Na hora, você pega um paciente que acabou de colocar o marca-passo, tem artéria aorta entubada. Você fala assim, e de idade? Eu falei assim, lógico, eu levo, vamos precisar trabalhar, vamos trabalhar para isso e tal. Ele falou, você se compromete a me treinar? Quando ele bateu o martelo, eu falei, lógico que eu me comprometo. E ele começou a treinar. Ele é meu amigo. Ele é Martim. Você sabe toda a história. Daqui a pouco a gente tá falando mentira, viu? Já deu nome paciente. Exato. Você fez parte disso. Eu que treinei. E aí, ele passou por um processo de treino, de reabilitação, e chegou num ponto do treinamento que ele faria a revisão do marca-passo em São Paulo, e nessa revisão o médico dele falou assim, cara, o que você fez nesse período? Porque você tá muito... Você não ativou o marca-passo, então você tá fisiológico, e você tá muito bem, está com condição aeróbica boa, aquela coisa toda, uma condição muscular muito boa. Ele falou, então, eu tô aqui para saber se você me permite ir para uma prova de corrida de montanha na Patagônia. O cara quase caiu duro. Quem caiu do foi o médico. Aí ele falou, não, isso vai depender do trabalho que você vai fazer e tal, vai me mantendo em contato, né? Vai passando informação. E assim foi. Começamos a fazer um trabalho a partir daí. Isso foi 6 meses muito rápido. Do primeiro contato com ele. 6 meses depois. Aí fizemos mais 6 meses de preparação. Levo o Sodré para a Patagônia. E aí eu confesso que nesse dia... Sodré, não te conheço, mas olha, muita admiração. Nesse dia... E eu do outro lado, como amiga e acompanhando, porque eu sou muito amiga da Martinha. A Martinha tem uma outra história de superação. Martinha também nessa fase começou a fazer balé. Hoje é uma excelente bailarina. E eu acompanhando do outro lado, tem gente falando... Aí, gente, ele tá com a família toda. E nessa brincadeira ele foi, e nesse mesmo dia da prova... Eu estava fazendo uma prova de 100 quilômetros. Só que eram 22 horas de prova. E eu passei 22 horas
sem saber o que eu ia encontrar quando eu chegasse, porque ele estaria correndo naquele dia. Você ficou preocupado. E aí, quando eu passei a linha de chegada, foi aquela coisa assim... Emocionante. Pô, porque ele chegou bem, ele Isso. estava lá me esperando na linha de Sonho chegada. realizado pra eles. E aí foi uma coisa fantástica. Depois disso, ele foi mais 4 vezes, ele foi 5 vezes para Sim. Patagônia. É. Aí já levei para correr em Foz do Iguaçu, ele tem um histórico de provas, assim. Que Então, legal. eu acho que esse é o exemplo máximo. Que legal. Nessa condição fisiológica, ele conseguiu virar um atleta, qualquer pessoa consegue, depende do tamanho da vontade, né? Exatamente. Eu Eu acho acho que- que acompanha um Que acompanhamento. legal. Uma Não, história e, muito e legal. é o clichêzão de que para um sonho não tem idade, esse é o Exato. clichê super verdadeiro. E como que o seu trabalho deve trazer essa... Muito Essa gratificante. é muito Muito gratificante, legal. né? Muito De legal. acompanhar, de você estar com a pessoa e olhar do outro lado. Chegou! É. Eu cheguei, você também, com todo esse histórico. Que legal. Muito bacana, uma muito história muito legal. legal. Tem mais alguns casos Imagino, desses, assim, lá, que são muito bacanas. Os caras chegaram com sobrepeso, 150 quilos, já perderam 60, 40 quilos, e aí hoje estão fazendo prova de montanha. Tem Sem hoje um bariátrica. atleta, o Max, Através, sem bariátrica. Começou há pouco tempo. Max Ai, a Mariana, ela conhece todo mundo também. Max, gente. hoje O Max, acabou- eu até mandando um abraço, porque o Max, ele agora, quando ele também me acompanha, com a questão do Potencializa, a gente começou a conversar e tudo, eu passando algumas orientações para ele. E aí ele me contou essa história, né? Porque eu tinha postado uma foto que era um homem se esculpindo. E Ele aí tem essa tatuagem. Foi Ele- isso. Aí ele pegou e falou, Mari, eu vi essa imagem, fez tanto assim, Sentido. sentido pra mim. Aí ele começou a me contar. Depois eu recebo uma foto do Max. tatuagem Ele falou, eu gostei tanto que eu tatuei. Legal, Eu falei, gente. que legal. E ele falou isso, né? Como isso transformou a vida dele. É como se ele Transformou. realmente tivesse esculpido um corpo novo, né? Socializou, Isso é realmente faz muito parte da gratificante. equipe. O primeiro dia de treino dele foi muito engraçado na arena esportiva aqui em Volta Uhum. Redonda, que ele chegou todo acanhado e aí tinha umas senhoras fazendo caminhada. E aí eu falei, Max, hoje você vai caminhar, eu quero ver você caminhando, aquela coisa toda. Ele foi e começou a caminhar. Nisso, no final, ele falou assim, Rodrigo, não me traz mais aqui. Aquelas senhoras, elas me deram 4 voltas. Aí passou, não, né? caminhando, elas deram 4 voltas nele. Aí depois passou... Aí ele começou a fazer algumas provas, aí nas fotos dele de chegada sempre tinha alguma senhora. Aí ele falou assim, Rodrigo, na prova que eu pensei que fosse a minha melhor, eu tava morrendo na foto, tinha uma senhora correndo, conversando no celular. Assim. Já esse fim de semana agora, ele fez uma prova que foi o maior desafio dele, da vida dele, que foi a La Mission, que foi uma prova em Passa Quatro, de montanha. Aham. E ele terminou hoje, aí tá hoje batendo papo super bem. Legal. Magrinho. Legal. Quantas histórias Não, de e assim, superação. check Imagina, meu professor, nossa. check amigos em comum, que é a Martins Sodré. Aluno comum. Ô, Rodrigo, quando você fala do seu trabalho, fala um pouquinho pra gente, porque acho que é muito esporte, né? É diferente de somente atividade física. Seu trabalho sempre foi pro esporte. Porque quando a gente fala atividade física é muito macro, né? Aham. E você foi nichando e sempre puxando pra esse lado, de treinar pessoas, de competições. É muito o seu foco. Mas eu tenho eu assumo que eu tenho uma característica que vai um pouco contra a linha de treinadores de maneira geral. Todo treinador foca em performance, em resultado. Eu tenho uma visão assim, de longevidade que eu acabo pode ser que eu fale em não explorar tanto o potencial dos meus atletas pensando na longevidade. Onde eu quero chegar? A maioria dos meus atletas não se machucam. Ou tem baixos índices de lesão. Porque eu sou muito preocupado na periodização do treino, não explorar demais, deixando o atleta fazer tantas provas. Eu tenho até alguns alunos que eu brigo e falo assim, cara, se tiver campeonato de porrinha ali, você está se inscrevendo. Eu procuro, exato, eu procuro manter um número de provas, selecionar as provas junto com os corredores, para poder evitar a chance deles se machucarem, objetivando longevidade. Só que para eu conseguir isso aí, eu tenho que alcançar um outro público, que não é o de atleta. Só que o que eu busco fazer? Colocar atividades para treinar o que eles chamam de atleticismo. O que é o atleticismo? É colocar a pessoa para treinar com a seriedade de um atleta, mas não buscando uma performance competitiva. Sim, então, assim, interessante. quando a gente dá treino para alguém e simplesmente, você tem uma planilha, vamos fazer isso aqui. Muitos não entendem que eles têm que dar o melhor deles. Logo, não se desenvolvem. Quando eles desenvolvem esse atleticismo,
eles passam a ser cobrados como atletas ali, eles são cobrados, você consegue, a gente pede desafio para eles. Eles melhoram, mas não necessariamente tendo que participar de uma prova. Então, assim, nem todos eu migro para uma competição. Eu gosto de deixar bem distinto o que é um atleta e o que é uma pessoa fisicamente ativa. A diferença, eles podem até treinar igualmente, só que o cara que é fisicamente ativo, ele não está buscando uma prova. Ele está buscando um desenvolvimento, uma longevidade, por exemplo. E isso já é a performance dele. E aí só que nem por isso, em função disso, eu deixo de cobrá-lo. Então eu trato como se fosse um atleta para que ele tenha resultado, entendeu? Eu vou até pegar um gancho aqui, porque seria um ponto que eu queria ouvir da sua opinião. A gente vai fazer o contrário, porque eu vou complementar aquilo que eu queria ouvir de você. Mas olha que interessante. Eu vi um podcast há pouco tempo do Cielo nadador, né, que é o campeão olímpico. E aí ele falou uma frase, até que eu anotei aqui. Ele disse, um atleta não precisa ser consistente em ser excelente. E sim, ele precisa ser excelente e ser consistente. E aí, quando eu ouvi, fez sentido nesse aspecto, que é sobre você não buscar sempre ganhar e sempre ser excelente, sempre estar no topo, mas sobre resiliência, sobre buscar a sua melhor performance. E está exatamente nesse sentido, né? Que é você, assim, também, para mim também eu acho que é um pouco disso, fazer muito sentido, quando você está buscando resultado, mas você também está se prejudicando, né? Você está tendo um dano. Então, assim, a competitividade está antes de outros valores, né? Que talvez o esporte, a saúde. Então, a saúde eu acho que tem que no meu portfólio tem que ser o principal. Né? O equilíbrio disso aí que faz a diferença. Eu tenho amigos de infância que eram campeões cariocas, eram grandes candidatos a serem campeões brasileiros. Hoje são sedentários, alguns infartados, obesos, alcoólatras, mas sofriam pressão numa fase mais tenra da idade, por uma performance muito grande, e abandonaram. Hoje tem raiva da atividade física. Eu fui aquele cara que faço natação desde 9 anos. Eu faço natação desde 9. Isso é um legado que minha mãe deixou para mim. Ela falava, Rodrigo, tem que fazer alguma coisa. Então eu passei da natação, fui pro bicicross, fui pro judô, fui pro vôlei, conheci o triatlo lá em 92. Então vôlei joguei vários anos, mas não tinha estatura suficiente. E aí não parei. Então essa coisa de se manter ativo, buscar excelência, estar sempre em atividade da melhor maneira possível, aí eu concordo plenamente. Eu acho que isso que me fez hoje me manter na atividade e querer ainda mais. Sendo que os meus amigos que sofreram muita pressão durante uma vida inteira para performance, a maioria absoluta hoje detesta exercício. Porque isso são que sedentários assim de carteirinha. Na verdade, o exercício ele gera muito radical livre, ele gera lesão. Na verdade, você precisa, para você gerar hipertrofia, né, você tem que estar num ambiente oxidado para gerar hipertrofia. Então, dependendo do nível e intensidade que você tem que ter muito suporte, muitos elementos. É a mesma percepção quando a gente fala de ser vegano, né? Você é vegano, você cria isso por uma filosofia de vida, ok, mas tem que ter consciência de que não é simples, não é simplesmente retirar. Você está tirando componentes que são importantes, então precisa ter um suporte ali. A atividade física é da mesma maneira, né? Exatamente. Não adianta dar aquele boom. É melhor ser o constante e ali fazendo do que... Eu conheço pessoas que pegou o famoso ranço. Treinou e foi para apresentações e tal, e para circuitos específicos e tudo, e depois pegou o ranço. E aí eu falei assim, nossa, eu nunca mais vi foto na academia. Ela falou assim, tô há 3 meses sem treinar, 4 meses. O que pra mim era, nossa, mas ela... Fulano, nem pensar, né? Mas é porque às vezes ela foi num nível tão exaustivo ali que ela... e às vezes Então, a gente sabe que isso acontece desde que volte, mas muitas pessoas às vezes pegam e colocam na caixinha ali, vai esperar e o tempo vai passando e aquilo coloca outras prioridades na frente. Prioridades. E prioridade a gente sempre tem, né? Não falta. A gente tem um monte. Muito interessante também quando ele fala das suplementações, da rotina dele de alimentação, como isso evitou lesão, né? É tão interessante, a gente não tem... Por isso que não tem como desvincular mesmo a alimentação de atividade física, de esporte, de medicina integrativa, porque como, né, vai ser uma alta performance sem cuidar dessa parte? Aí vai lesionar, porque não tem uma boa alimentação, não tem uma medicina, um trabalho preventivo, né? Um bem-estar preventivo ali. Então, você fala quando, comecei a tomar isso e aquilo e minhas lesões diminuíram, então... É isso aí.
Isso é muito legal. A gente vê vários discursos de pessoas assim, nossa, eu estava fazendo e acontecendo, e cheio de lesão, comecei a me organizar na minha alimentação, nesse fator preventivo de suplementações certas, individualizadas, e como que a lesão diminuiu, como que a restauração é mais rápida. Uma relação direta. E parece que é bobeira a gente falar, e anda de mãos nossa, o negócio é intimamente ligado. Não tem como desvincular. Ô, Mari, a gente tem mais um monte de pergunta para o senhor Rodrigo. Você quer avançar em mais alguma aí? Ou a gente vai caminhando para o fim, gente? Sim. Viu? Falei que ia render. Tem acho que mais de uma hora em que a gente está nesse papo. Vocês acreditam? Eu tenho uma. Assim, na verdade, recentemente viralizou um vídeo do Márcio Atala, que é um preparador físico, e aí ele falando muito sobre a prevenção de Alzheimer ligado à atividade física, sobretudo à musculatura da perna. E, enfim, e aí eu queria ver, assim, entender com você o que você enxerga nesse sentido. Porque eu, como nutricionista, na verdade, quando a gente fala de prevenção de Alzheimer, a gente tem uma ideia de que é um degenerativo só genético, mas não. A sua alimentação tem um impacto enorme, né? E então, nosso cérebro é constituído por 70% de gordura. O professor de anatomia aqui, mas já pegou e eu peguei no cérebro, assim, a primeira vez a textura é bem serosa. E, na verdade, as gorduras que a gente ingere faz toda a diferença para a gente prevenir Alzheimer. Então, ômega 3, inclusive... a gente vai... Vou fazer o spoiler daqui a pouquinho. Pode pegar a resposta dele aí, que eu vou pegar um negocinho enquanto você tá rodando aqui o papo, eu vou pegar um negocinho aqui, tá, gente? Pode continuar, Mari. O ômega 3, ele tem uma resposta para uma suplementação de carga, né, de gordura. E uma coisa, assim, que a gente tem estudado muito nessa linha integrativa, é muito recente, que Alzheimer, ele tá ligado ao índice de insulina, né? A hiperinsulinemia está totalmente ligada ao desenvolvimento de Alzheimer. Então, é o que a gente fala hoje que é o diabetes tipo 3, que é o diabetes do cérebro. Então, você controlar seus níveis de insulina, né? A atividade do seu pâncreas, tem uma questão toda física, para você ter um shape com menos gordura, de prevenir diabetes, mas, sobretudo, as doenças degenerativas cerebrais. E aí, quando a gente fala de atividade física, a gente sabe que a atividade física é o que vai potencializar as nossas mitocôndrias, que é onde são as reservas das nossas energias, né? Então, eu vejo nesse sentido. E aí, eu queria ouvir de você. O que você enxerga aí, se faz sentido o que ele falou ou não? Faz todo sentido. Primeiro que a gente tem que entender assim, para quem está ouvindo, a gente não sabe se ele vai entender essa relação se a gente fala fisiologicamente, né? O Alzheimer ele é desenvolvido quando se formam placas nos neurônios. Então, nas conexões dos neurônios, onde ocorre a sinapse, que é o local de passagem de estímulo de um neurônio para o outro, a membrana que envolve o neurônio é uma membrana gordurosa. E ali tem uma proteína. Essa proteína, ela racha, ela solta pedaços e esses pedaços acumulam na sinapse. E aí o estímulo não passa. E aí existem dois problemas. O sinal não passa. Se o sinal não passa, você não tem conexão neural. E o outro é que pode existir a partir daí o desenvolvimento de um processo inflamatório. Isso. E aí esse processo inflamatório, somado à diminuição da condução nervosa, levam à degeneração cerebral, levam à perda de função cerebral. Então, assim, os estudos da relação do exercício com o Alzheimer, eles precisam ser muito ainda difundidos, né? Precisa aumentar o número de estudos. Agora, por quê? Porque boa parte das pessoas que têm o Alzheimer, elas têm também acometido outras patologias que acabam criando prejuízo de força. Então, você avaliar o ganho de força numa pessoa que já tem prejuízo por outros fatores patológicos, fica difícil você avaliar se o ganho vem só pelo exercício, ou se é por um tratamento paralelo, se é medicamentoso, aquela coisa toda. Mas o que é certo é que o exercício, apesar de maneira aguda, quando você está fazendo exercício, você cria um processo inflamatório corporal, sistêmico, mas depois você tem uma supercompensação. E essa supercompensação cria uma melhora da condição imunológica. Então, se você faz exercício permanentemente, você tem uma melhora da sua imunidade, uma melhora do processo inflamatório, o que levaria secundariamente, por isso que o tratamento do Alzheimer
utilizando o exercício, é uma melhora secundária, não é um tratamento direto. Mas, curiosamente, o exercício faz o quê? Por exemplo, o exercício aumenta a produção de plaqueta. A plaqueta é um reservatório. E aí, não é? Aí você tem lá a produção de irisina, que vai interferir no processo inflamatório, você tem liberação de ômega 3. Que é por isso que na hora que eu vi o negocinho de ômega 3 ali, eu falei assim, oba, vamos trabalhar aí contra o Alzheimer. Ele já tá dando spoiler do nosso kit, tá, gente? Kit da drogaria. Mas vou deixar você finalizar, porque depois eu vou fazer as honras aqui. Então, quando você faz... das gorduras inteligentes. Quando você faz essa associação do exercício, criando uma situação anti-inflamatória, de melhor imunidade, da melhor liberação de ômega 3, de irisina, de oferta de ômega 3 com liberação de irisina, você tem um quadro local ali mais favorável. O problema é quando as pessoas não veem essa informação e não dosam. E aí, por exemplo, toda atividade vai ser boa? Nem toda, porque para você produzir, por exemplo, mais plaquetas, você tem que fazer atividade com maior ou menor intensidade. Quais são as atividades? Quanto tempo de atividade? Então, tem muitas coisas para serem consideradas. Mas o exercício em si, ele é vantajoso. Os estudos fizeram pesquisas com camundongos, mostrando ali a eficiência, inclusive a diminuição da degradação e aumento da memória que foi perdida. Fizeram uma análise, estimularam os ratinhos lá, criando um processo inflamatório, e eles tomavam choque, recuperando a memória. Então, toda hora que eles iriam comer, eles tomavam choque. E aí perderam a memória. Quando eles fizeram o tratamento, nadando numa piscininha ali, tantos metros por dia, os que faziam o tratamento e os que tomavam irisina, eles passavam, quando ele colocava alimento, eles sabiam que eu ia tomar choque, eles ficavam parados. Olha só, lembrou. Então eles não só lembraram, como os outros que não fizeram nada iam e tomavam choque de novo. Então mostra que a associação de exercício com a suplementação, no caso medicamentosa, funcionava. Então assim, eu sou suspeito de falar. Atividade regular, com controle de carga, seria um coadjuvante fantástico no controle do Alzheimer. Fantástico. E aí eu já vou aproveitar então, já que você gosta pouco, então... Já até o kit da memória. Vou pegar aqui a longevidade. Deixa eu ver se eu vou pegar o certo. O dele tá mais completo. Ai, não sei porquê, né, gente? tá diferente o dele? O dele é diferente. Vamos ver, mas o suplemento é diferente? Vai lá, produção. É esse? E esse? Vê se esse é o dele. Esse é o dele. Então eu vou deixar pra você abrir aí, ó. Aqui que a Mari falou, gordura boa, né? As gorduras inteligentes. Inteligentes. Ômega 3. Ó, ômega 3, você abre aí pra gente, vamos ver. Maravilhosa, Drogarias Economize mandando. Mari, vou te dar aqui, olha, o seu kit, maravilha. super kit. Obrigada. Abre aí, tem mais um aqui dentro. Não, e tem uma importante aqui, até aproveitar, que é... Tem Exatamente, um esse aqui, é para ó. consumir por duas coisas. Ó, ela tá olhando, hein? Ó, Porque o Drogarias ômega 3, ele precisa ser em uma suplementação de óleo de peixe, não de linhaça. Porque ele tem o DHA e tem o EPA, que é um aminoácido, um ácido graxo essencial. Então, esse é extremamente importante você suplementar sempre sendo óleo de peixe. Óleo de peixe. E esse é o selo de qualidade, que é o BPF ou MEG 3. Então, você sempre olha para ver se a suplementação... E é um esse selinho aqui é mesmo, né? Olha, um exatamente. selinho mesmo. É tão difícil, senão nem compra, né? porque não vale a pena. Qual o selinho? Esse selo de qualidade, BPF. ou é BPF ou é o MEG 3, Faz que é quando assim, é gente, ó, importado. vê? Legal. Igual a câmera. Qual câmera tá em mim aqui, ó? A gente faz igual blogueiro. Olha, gente, é assim, ó. Olha, este é maravilhoso. Legal. Esse é o que eu tomo também, doutora. Eu falei que eu vou fazer consulta para ver se eu tô fazendo as coisas certas. Eu tenho que... Mas muito legal, é super famoso. E como que é difícil comprar certo, né? É. Porque a gente tem que olhar mesmo as Drogarias Economize facilitando a nossa vida, trazendo só as marcas maravilhosas. Então, obrigado. O seu veio... Ó, Mário, tem um aí, o teu aqui, ó, vem mais um kitzinho aqui pra gente. Ó, vem mais o seu... É colágeno, vê? É isso?
colágeno para cabelo, Nunca é pele, demais. luminar. Né? Vamos só evidenciar. Eu brinco na oratória. Adorei. Que é isso que a gente precisa trabalhar muito expressão facial. E falei, botox que lute depois e haja colágeno. Então, olha, gente, a gente, a blogueira, faz assim. Pois ensinos para mais dicas, me sigam. Dicas de blogueira, né? Não de nutrição. Nutrição e preparação física. Com esses dois maravilhosos. Mari, olha, ainda tinha pergunta pra gente, porque a gente tava com o roteiro. A gente ficaria aqui gente por muito ficaria. tempo, acho que a conversa Eu deu falei match. aqui, ó, tinha uns termos que depois eu ia perguntar, mas aí fica pra outro, no trópico. Depois você acompanha, eu vou jogar um spoiler mesmo aí, que vai vir muita coisa aí, então vou gerar curiosidade no final pro pessoal acompanhar. Mas olha, Mari Rodrigo, nosso primeiro convidado do Faz Bem Podcast. Foi muito legal aqui essa parceria da Mari com as Drogarias Economize. Lembrando, Drogarias Economize, parceiraça nossa, na verdade, 23 lojas entre Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Coatis, Baixada Fluminense, em Queimados e Nova Iguaçu, mais de 20 anos. Falei, gente, vamos pegar essa idade certa. E, gente, é tanto tempo que eu acho que nem a galera tá até perdida no tempo. Vamos pegar esse tempo certo aí, mas muito preocupada, como a gente viu aqui, trazendo conteúdo de qualidade com vocês e preocupada com saúde preventiva, né, Mari? Isso, integrativa, adorei esse termo. Vou adotar, porque eu me senti abraçada, mas resumidamente foi muito sobre isso que a gente falou aqui. Então, muito obrigada, Rodrigo, Obrigado de coração aí por topar com a gente. Deu tudo certo, ele nem saiu correndo, viu? Né, Mari? Ele tá aqui com a gente, ele falou, né? É porque ele contou que ele tem o controle emocional aí em dia, né? Ainda não foge das provas. Ele fez técnicas de respiração antes. Ele falou que ele ia suar mais do que na prova, fala sério, né? Nem dói. Foi muito bom, e Mari, foi obrigada, ótimo. Tamo junto, eu né, que agradeço Mari? a parceria e contem comigo. Tamo junto. Vai ter muito mais Mari aqui, potencializa, fica de olho. Vou fazer, claro, a lição direitinho, deixa a rede social. Então, a minha, gente, vou deixar a minha como entrevistadora aqui, mas é tudo maternidade, sabe? Porque eu fui engolida pela maternidade. Mas vocês podem acessar lá, Linê Franco, mas por favor... Rodrigo falou que vai ter que ver a rede social. Liz, o RTM, Centro de Treinamento. É isso? RTM, Centro de Treinamento. Tudo junto. Tem como ligar pra Liz aqui, Liz, né? olha, Liz, tem que dar uma enfatizada aí no trabalho de social media. Nessa hora ela vai fazer assim. Ai, que vergonha, pai. Essa idade, ai, que vergonha. E Mari, ela já disse, mas repete pra gente, por favor. _ Mariana, _ Caetano. Então tem tudo lá, de Mari Potencializa, você vê lá todas as vertentes que ela já falou, executiva, ela tem cara de executiva. Eu tenho ela tem um outro óculos maravilhoso aqui, ó, que ela fica com mais cara de executiva. Nós duas. Mundo, aí, ó, a gente engana, hein, Mari? Isso, olha. E muda. Você tem também, ó, que você foi É ler porque assim, negócio. O meu senil mesmo. Assim é nutricionista, assim é executiva. Entendi. Como é que Tipo Ruth e Raquel. Viu? Ela falou que assim é nutricionista e assim é executiva. E quando vai caindo assim um pouquinho, aí já é a idade. Aí a gente mesmo. passa, né, gente? Obrigada pela paciência das brincadeiras de vocês que com a gente aqui, aguentando a gente, mas foi bom demais e teremos mais Faz Bem Podcast. Obrigadão, Rodrigo. Obrigado, obrigada, foi um prazer. Mari. Obrigada. Tamo junto, gente. Tchau. Tchau.